Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês não imaginam a alegria que eu estou de chegar nessa aula de testes de apresentação, da camada de apresentação, testes web. Vamos fazer aqui raspagem das telas, né? Nós vamos sair bastante aí do mundo do back, API, teste unitário, Mocha, e vamos agora pro frontzão, né? O bom e velho front. Vocês viram que aqui no curso eu não fico mostrando muito PPT, né? Depois eu vou elaborar uma aula só de conceitos, de tudo isso que eu tenho falado, pegando desde a arquitetura da aplicação, falando aí dos tipos de teste, como gerar histórias, enfim. Mas por hora, eu já vou com vocês direto pro código, tá? Meu objetivo aqui é a gente entrar de cabeça no código, na construção dos cenários de testes orientados aí a. Pera aí que estão me ligando aqui, só um minutinho. Já volto, galera, já volto, só um minuto. Para variar, era o banco cobrando, mas vamos lá. Voltando aqui aos nossos testes, abrindo aqui meu projeto web, porque eu trabalhei essencialmente no REST, né? Agora eu vou trabalhar no web. A estrutura é muito parecida dos dois projetos, tá? A diferença é que aqui, no web, eu vou usar um componente fundamental para minha automação de testes de tela, que é o WebDriver. Já ouviram falar no WebDriver? Ah, eu quero saber mais sobre o WebDriver. Então vamos fechar isso aqui, fechar isso aqui. Quero saber adicionar lint, Selenium, WebDriver. Então, tem aqui a documentação que vocês podem entender melhor como funciona o WebDriver, quem que mantém o WebDriver, qual que é o objetivo do WebDriver. A historinha, rapidamente, tá falando aqui da historinha do Selenium. O objetivo de criar o Selenium era um time de desenvolvedores, de automatizadores, que não queriam usar a ferramenta da extinta Mercury, né? A Mercury foi a pioneira aí na construção das ferramentas de testes automatizados, inclusive testes de tela. Eu, inclusive, cheguei a trabalhar com o extinto QTP, que depois virou o FT, e agora é Lean FT, né? Então, hoje é tudo propriedade da Micro Focus, já foi da HP, agora é Micro Focus, enfim. Então, esse time queria desenvolver uma biblioteca para facilitar aí, biblioteca mais leve, mais funcional, né? Para se contrapor aí ao Mercury. E aí eles tiveram a ideia de construir o Selenium, né? O objetivo o, a motivador do nome Selênio é que algumas contaminações por mercúrio elas são tratadas através do selênio. Daí, selênio, olha que interessante, né? Porque veja como os caras amavam o Mercury, né? As ferramentas da Mercury. Então, gente, para vocês fixarem bem, o selênio é um, é um motorzinho, né? Uma engine que faz essa execução dos nossos, é, dos nossos comandos, né, que vão ser disparados ou vamos imaginar assim, traduzidos pelo browser como se fosse o comando do usuário. Então o Selenium ele é um gateway, né? Ele liga o meu script ao browser e eu consigo mandar comandos como se fosse um usuário real. Olha que legal, né? E toda vez que eu a, a, chamo, né, uma biblioteca do Selenium, toda vez que eu invoco, na verdade, o WebDriver, eu tenho que dizer para ele necessariamente qual que é o browser que eu vou usar para poder trabalhar, para poder operacionalizar os meus testes. Tá? Então, o Selenium ele tem uma configuração ligada ao browser. E interessante também que o Selenium depois, né, isso mais recentemente aí, do Selenium se derivou o Appium, né, o Appium, né,
que é uma biblioteca também que veio lá da mesma stack, vamos assim dizer, da mesma padronização. O Selenium usa a padronização do W3C, então ele não é uma. Tudo que você fizer dentro do Selenium é reutilizável. Você pode usar, por exemplo, é, mesmas tratativas de objeto que você usaria usando a linguagem Java. Você pode usar em Python, usar em Ruby, usar em .NET, usar em, enfim. Então o Selenium ele é um padrão e vem com esse motor que aí ajuda você a construir a sua automação baseada em tela. É importante fixar isso, tá? O Selenium ele é aberto, você pode fazer o download, usar as bibliotecas do Maven, tá? Só que você precisa ter um driver na sua máquina, né? O driver aqui, no caso, a gente está usando uma biblioteca aqui dentro do projeto. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. Opa, já abri errado. Olha o projeto REST aqui, ó. Não, é o projeto web. Abri aqui o projeto web para vocês, ó. Então, eu tô abrindo errado, olha só, comecei mal, hein? Cara, esse treinamento aqui tá com muita ansiedade de dar, porque acho que é o. Todo mundo vibra, né? Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas é que geralmente o cliente gosta de ver telinha, né? Gosta de ver uma demonstração de automação em telinha. Telinha chama a atenção de quem não conhece muito essa parte de automação. Às vezes você vai apresentar para o cliente um teste de serviço, fala, tá, e daí? Aí você mostra o teste de tela fazendo login, né? Gera aquela admiração, aquele espanto, né? Então vamos olhar aqui, ó, WebDriver Manager. O que é o WebDriver Manager? É uma biblioteca, né, que também embute dentro dela o Selenium WebDriver, tá? Porém, ela faz para mim algumas atividades que eu teria que fazer manualmente. Por exemplo, trazer o Chrome Driver, gerenciar os drivers que eu vou usar por browser. Por exemplo, eu quero usar o Chrome Driver, ou eu posso querer usar também o Gecko Driver, que é o do Mozilla, ou do Safari, ou do Edge. Então, é um pouco mais confuso quando eu uso o Selenium purão, tá? Deixa eu ver se fica mais claro para vocês aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, opa. Olha eu levando bomba aqui, ó. Acho que é o Runner. Não, é o Hooks, perdão. O Hooks, ele configura, lembra que eu falei do Hooks no projeto anterior, nos vídeos anteriores de API, que a gente fez vários vídeos, né? O Hooks aqui, ele configura utilizando essa biblioteca, o WebDriver Manager. Então eu já estou dizendo para ele qual que é o driver que eu vou usar, nesse caso como driver. Ah, eu queria usar o Edge. Pronto, Edge Driver. O IE, saudoso IE. Saudoso nada, né, mano? Ainda bem que acabou essa merda aí. Opa, desculpa o palavreado. O Firefox, então, ele tem essa habilidade, né, de fazer essa gestão do que você precisa de biblioteca e de componente para poder rodar seu teste. Então, se você dá um force download aqui, ele garante que você vai ter o driver instalado na hora que você vai rodar seu teste. Se você não usar, você vai precisar buscar aqui, ó. Aí é um trabalho chato para chuchu. O driver específico. Assim, só para vocês entenderem, desculpa, gente, eu acho que eu fui um pouco acelerado aqui. Mas o WebDriver é uma biblioteca que se acopla no driver do seu navegador, tá? Esse driver do seu navegador é o que você precisa ter instalado na máquina, um executável, por exemplo. Então, se você quer o driver do Chrome, você tem que baixar o Chrome Driver, que está aqui nesse site, no chrome1.org. Então, eu quero do Firefox. Você vai ter que procurar, baixar, ter a versão instalada na sua máquina, fazer toda essa gestão do executável com o WebDriver Manager, que é o cara que a gente está usando aqui. Eu estou livrando a barra de vocês com isso, tá? Então, olha, aqui o meu setup é configurar o Chrome. Lógico que eu vou usar o Chrome porque eu particularmente sou muito fã do Chrome. Gosto de rodar meus testes automatizados no Chrome. Acho o Chrome leve, funcional e é isso aí. Mesmo quando eu estou no, no Mac, eu uso o Chrome também, tá? Obriga ele a forçar o download e também se eu estiver rodando ele dentro de um Docker, tá? Ele vai também saber que ele está rodando no Docker. O que vai acontecer quando a gente rodar nossos testes automatizados no, no, no,
no Jenkins, no Jenkins, tá? Pessoal, é isso. Eu já tenho aqui meio configurado da mesma forma a questão dos meus ambientes, antes de rodar meus cenários, tá? Como eu tinha lá no REST. E aqui, ó, tá o setup do inicialização do meu driver, ó. Essa inicialização aqui, ó, ela está sendo chamada. Deixa eu ver. Eu acho que eu chamo ela na. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei onde que eu chamo ela. Peraí. Vamos ver onde que eu chamo ela. Find your references. References. Project. Vou ir no projeto se eu tô chamando ela em algum lugar. Deveria, né? Ah, tá. No setup aqui. Eu não enxerguei. Ah, tá. Tá aqui no final, ó. Fiz a execução do cenário, né? Perdão. Fiz a configuração de qual ambiente eu vou usar e eu dou Initializer Driver. O Initializer Driver vai lá, cria meu Chrome Driver, gerencia os timeouts. Não vou entrar no detalhe dos timeouts aqui nessa conversa. Ou melhor, vou entrar sim, só para vocês entenderem. Esses timeouts aqui, ó, eles garantem que eu faça, que eu tenha um tempo de espera. Porque assim, o Chrome, quando eu carregar uma página, ele vai esperar que aquela página, o DOM, né, o Document Object Model, que a estrutura de elementos da página seja carregada. Então, eu posso dizer para ele qual que é o tempo que eu espero o máximo, porque se a página, por exemplo, estiver fora do ar, o script vai ficar rodando de forma indefinida, né? E eu não quero isso. Então eu falo para ele, ó, o page load timeout aqui é uma forma de eu restringir esse tempo. Essa espera implícita também é outra coisa bastante interessante. Por quê? Quando eu busco um elemento da tela, imagina que eu vou validar um determinado campo, um botão que ele exista. Se ele não tiver ainda sido carregado, porque a página está um pouco mais lenta, eu posso definir um timeout que cria aí um pulmãozinho, né? Um pulmãozinho de tempo aguardando aquele elemento ser visualizado ou ser disponibilizado para o teste rodar. Se ferir esse timeout, o meu teste vai falhar. Quando eu uso o implicit wait, eu estou dizendo que todos os elementos vão ter esse timeout aqui. Tá ok? E o script timeout é quando tiver execução de algum JavaScript da vida dentro da minha aplicação e ficar muito lento também. Então eu coloquei um tempinho aqui para garantir, né, que você consiga de fato executar algumas funções, mas também não ficar perdido eternamente aguardando que um script JavaScript seja executado. Quando a sua aplicação fica muito lenta, você pode reduzir, aumentar ou diminuir esses timeouts aqui conforme o desempenho da sua aplicação, tá? Então basicamente é isso. O meu initializer driver, ele vai verificar se eu estou rodando no Docker. Se eu estiver rodando no Docker, ele pega as options específicas para o container. Vamos ver o que tem aqui, ó. Eu estou colocando para ele no sandbox, headless, disable GPU. Aqui é para eu otimizar, eu garantir que eu estou otimizando a performance do Chrome. Porque se eu carregar o Chrome purão, assim, vamos dizer assim, sem muito recurso, sem consumir muito recurso, eu melhoro a performance dos meus scripts. Então, o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, quando eu rodar no Docker, eu não vou querer visualizar a janela, porque a visualização da janela consome recursos gráficos, consome recursos CPU. Então eu já digo para ele, ó, entra no modo headless. Automaticamente eu falo também, ó, não quero usar GPU, não quero usar uma placa gráfica. Tudo isso vai acelerar a minha execução quando eu estiver no Jenkins, tá? Isso aqui é só para quando eu trabalhar no container. No modo normal, que é de cima, eu não deixei nada. Mas você pode colocar suas options também. Tem vários tipos de option. Por exemplo, tem a documentação, vocês podem olhar lá. São as opções do próprio navegador, né? Alguma configuração de segurança, algum parâmetro, um proxy, enfim, alguma coisa que você precisa setar para seu teste ter um determinado comportamento quando você for rodar ele, tá bom? Ó, falei 14 minutos e ainda não entrei no código, olha que absurdo. E eu falei que eu não ia falar muito sobre conceito aqui, né? Então, gente, é isso. Não sei se eu mexi alguma coisa aqui, mas eu vou dar um Ctrl Z. Tá, foi só pra isso. Então deixei do jeito que estava, porque a gente vai trabalhar com o Chrome. Nosso runner aqui, ele vai ter um componente diferenciado, que é o WebDriver.
eu deixei setado aqui esse cara. Só um detalhe que eu não comentei no outro vídeo, o thread local aqui é uma instrução do Java. Quando eu, quando eu tenho, por exemplo, isso é uma possibilidade que existe no JUnit ou no TestNG. Eu acho que o TestNG é até mais fácil fazer isso, mas eu sei que o JUnit também suporta isso. Quando eu quiser paralelizar meus testes, imagina que eu vou criar 5 sessões simultâneas. Eu rodo 5 testes diferentes simultaneamente. Quando eu rodo esses 5 testes simultaneamente, eu vou ter que criar 5 drivers. Como é uma variável que é estática, vai ocorrer que para as 5 threads diferentes vão tentar acessar a mesma variável. E o que vai acontecer? Vai dar problema de conflito, né? Vai dar problema de impasse, vai dar deadlock. Então, quando eu coloco thread local, eu protejo a variável estática para ele entender que essa variável estática é estática para uma thread específica, né? Então ele isola as threads, cria as variáveis estáticas para cada thread, tá? Por isso que eu deixei o driver aqui como thread local. Eu não sei se a gente vai criar aqui, pode ser que a gente até crie algum paralelismo, tá? Mas eu inicialmente não tinha pensado no curso de colocar paralelismo. Então, assim, a gente já montou aqui, de certa forma, a estrutura básica, deixei pronto o parquinho para vocês se divertirem, né? A minha aplicação aqui tem as minhas properties também, né? Como eu estou falando de web, olha que legal. Web. Eita. Web eu não tenho. Eita, desculpa, gente. Essas semanas têm sido difíceis aqui, não sei se é o tempo seco, enfim. Como eu estou falando de web, eu não tenho que me preocupar com um monte de microserviços que está rodando por trás, porque eu só vou na camada de apresentação, né? O que está por trás é a aplicação que vai gerenciar. Então, se eu só tenho essas URLs aqui por ambiente. Ambiente temporário, ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, ambiente de produção, tá? Se você comparasse com o do REST, você vai ter muito mais, porque você tem para cada microserviço a sua lista de URLs, né? Vamos olhar aqui, ó, test.properties. Olha só, aqui eu só tenho uma lista bem menor, bem mais enxuta, tá ok? Bom, vamos começar a automatizar, gente? Vamos parar de blá 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 e vamos começar a automatizar? Eu deixei de uma forma estruturada que vocês possam reutilizar essa estrutura em outros projetos, mas não quer dizer que você tem que fazer assim, tá? Isso aqui é apenas um parquinho para vocês brincarem, né? Se você quiser um parquinho de um. Se você quiser, tem tipos de parquinhos diferentes, né? Tem o Hop Hari e tem o parquinho aqui da esquina, né? Então esse aqui tá mais o parquinho da esquina. Se você quiser um Hop Hari, monte conforme aí a sua. é, o seu desejo, conforme o seu contexto, tá bom? Vamos começar. Lembra que a gente tinha feito lá atrás, no vídeo anterior, né? Nos vídeos anteriores, falado sobre aqui as features, né? Lembra que o runner procura as features? Vai mudar alguma coisa para testes de implementação? Não. Vai mudar sim, logicamente, né? As features não vão ter as mesmas, as histórias não serão iguais, mas a construção é muito parecida. Então aqui dentro de resources eu vou criar minha estruturinha, ó. Eu chamei de teste de sistemas, tá? Porque aqui a gente tem todo o sistema já de pé, né? Então, vamos criar aqui nosso package, certo? Se eu não estiver falando nenhuma bobagem. org.curso.automacão.testes.sistemas.bdd é onde que eu vou armazenar as features de forma análoga ao que eu fiz com as features de REST, né? Só que aqui nesse caso, eu criei teste integrado, aqui eu estou criando teste de sistemas, eu vou criar a minha primeira feature. A minha primeira feature vai ser uma feature de autenticação. Other, file, opa. Então eu vou criar aqui minha feature de autenticação. É autenticação.feature. Opa, bora lá. Criamos nossa feature extremamente suja. Vamos limpá-la, né? Vamos deixar somente com o que interessa. Language aqui é PT, né? Estamos usando português. Eu vou fechar a bila de novo, tá? Para ver se ela vai. Ops. Pra garantir que vai funcionar bem. Então, qual que é a minha funcionalidade? Eu não quero enviesar vocês com o que a gente fez em testes integrados. Porque teste integrado
Ele tem uma característica um pouco diferente do teste sistema, né? O teste sistema é muito mais cross. Né? Eu tenho features que passam por N telas, N módulos, né? Então, nesse caso, especificamente eu vou usar o Authentication Feature anterior para a gente dar uma olhada nas diferenças. Mas eu não quero que vocês enviesem, tá? Não enviesem, por gentileza, com base no que vocês fizeram. Aqui, deixa a criatividade fluir, tá ok? Então, ó, eu vou criar aqui env.dev, que é o ambiente que eu estou usando, também de autenticação. Qual que é a minha feature? Eu tinha criado, ó, autenticação de usuário. Posso usar o mesmo nome? Posso usar. Autenticação de usuário. Criei a minha funcionalidade. Como? Gestor como usuário cadastrado, eu quero poder me autenticar na aplicação. Então, minha historinha é muito básica, né? Aqui é um pouco diferente, ó. Aqui, ó, eu como usuário quero poder usando a API de autenticação. Então, eu vou até copiar e colar para vocês verem, ó. Opa! Eu como usuário, eu vou até fazer um pouco parecido, mas diferente. Eu como usuário cadastrado, quero poder eu como usuário cadastrado quero poder me autenticar na aplicação web, tá? Então, eu fiz um pouquinho diferente aqui, ó. A minha funcionalidade. Agora eu vou fazer o que? O meu cenário, só que eu vou usar o esquema do cenário. Por quê? Porque eu vou mapear os meus dados, né? Então, olhando na autenticação feature aqui que eu tinha antes, eu vou copiar, mas nem vou fazer igual, tá? Opa. Aqui, ó. Deixa eu até apagar esse cara aqui, ó. Ao invés de usar o integration test, eu vou usar o que? System test. Tá? System test ou teste sistemas. Ó, autenticação. Meu primeiro cenário, autenticação de usuário na aplicação. Dado que eu tenho usuário sem para autenticar na aplicação web, então vou tirar esse API aqui. Quando eu. Aqui eu já posso. Quando eu inserir os dados válidos, vou chamar assim, ó, inserir os dados válidos de autenticação na aplicação web e confirmar eu sei que vai parecer um pouco granular isso, mas enfim, é só para vocês, na hora que a gente for olhar o, o a implementação dos steps, vocês vão entender porque que eu estou quebrando um pouco assim, tá? E confirmar a, o login na aplicação web, então qual que é o então aqui? Quando eu faço o login, insiro usuário e senha e confirmo ali, o que acontece? Eu vou para a página inicial. Então, serei direcionado para a página principal da aplicação web. Então, olha que bacana. Montamos aqui o nosso BDD. Vou arrancar fora tudo que tem aqui embaixo. Não preciso disso e vou deixar somente uma massa de dados para mim brincar. Criei o meu BDD. Alguma novidade até aqui? Se eu não estiver enganado, não vi nada diferente. Apenas um errinho aqui que eu estou tirando agora. Apenas uma escrita de história mais voltada para aplicação front, né? Vamos entrar aqui. Lembra do ambiente temporário? Eu vou usar muito o ambiente temporário para automatizar, porque vai ficar bem mais fácil. Docker, eu vou entrar na pastinha do curso, tá bom, gente? Ó, sudo, vou colocar aqui, ó, bem grande para vocês não perderem. Ó, Docker Compose App. Por que eu estou fazendo isso? Aí eu coloco assim aluno. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês verem a minha ativação do ambiente, eu não precisar ficar subindo os microserviços individualmente para me testar. Perdão, para me testar não, me construir o meu teste. Tá? Então eu criei esse ambiente temporário e vai ser muito útil para o caso do web. Eu vou construir tudo dentro dele, todos os meus scripts dentro dele, né, de tela. E na hora que eu for rodar, eu não vou rodar logicamente nele, eu vou rodar no pipeline e eu vou
apontar para o ambiente correto. Mas aqui, ó, eu vou subir aqui meus serviços, deixar eles carregados para quê? Para aqui dentro, ó. Vamos lá. Desculpem a minha tosse. Localhost 2.80.05. Viram como ficou rápida a minha máquina, né? Na hora que eu subi os 5 microserviços, meio que ao mesmo tempo, né? Localhost 2.8005. Vamos ver se ele vai logar aqui, abrir a aplicação. Ainda não, vai começar a subi-la. Acho que eles estavam down, né? Tava tudo down, então vamos esperar eles carregarem aqui. Qualquer coisa eu já falei para vocês. Existe aqui uma ferramenta muito boa chamada Portainer. Também posso startar por ela e até conferir os logs da minha aplicação por ela, tá? Então ainda tá subindo aqui, vamos ver. Pessoal, é lento mesmo, um pouquinho mais lento porque eu estou subindo os microserviços ao mesmo tempo. Assim que subir eu volto com vocês, tá ok? Pessoal, 2 horas depois, brincadeira, só uns 5 minutos depois eu consegui subir. Vou até economizar aqui um pouquinho da minha capacidade, né? Tirar um pouquinho dessas abas aqui, né? Para não ficar onerando muito a minha performance aqui geral, tá? Então carreguei aqui a tela de login. Qual que é o funcionamento, né, do meu projeto? Vou vir aqui admin arroba. Olha, já tá autocompletar para mim, que maravilha. Password 01. Então aqui eu dando enter eu vou fazer o login, né? Eu deveria fazer o login. Vamos esperar ele carregar aqui. Tá subindo o dashboard e aí ele abriu a minha aplicação. Vamos ver se tem algum serviço que já carregou. Vamos ver se tem clientes já. Muito bom, muito bom, muito bom. Carregou, olha que bacana. Então, estou aqui a lista de clientes. Pessoal, só algumas orientações. A aplicação está toda cagada, no bom sentido, não. Eu não construí uma aplicação para produção, né? Construí uma aplicação para a gente aprender. Então, a maior parte dos componentes aqui são estáticos na tela inicial. Tá? A única parte dinâmica da tela inicial é a módulos, logout e o sign out aqui, tá? Inclusive, se vocês saírem, ó, vou entrar de novo. Ó, se vocês virem aqui, não é proposital, tá, gente? Porque eu não tive tempo para deixar essa aplicação mais parruda possível. Se vocês já mudarem de tela aqui, entrou em Customer, esse cara aqui não vai funcionar, tá? Eu precisava ter. Ó, tá vendo? Nem tá abrindo aqui o pop-up. Então, aqui o logout funcionou. Então, assim, gente, é uma aplicação que tem bugs, é uma aplicação que está em construção, simulando, né, nosso ambiente real de desenvolvimento, né, onde eu não tenho toda a aplicação pronta, vou construindo ela por partes, subindo os microserviços e você vai automatizando aquilo que dá. Né? Então, o que dá para automatizar está aqui dentro de módulos, tá ok? Como que eu faço agora para começar a rodar o meu teste? Né? Bom, tá aqui. Deixa eu até dividir horizontalmente. Aqui tá uns microserviços rodando e eu vou rodar meu teste. Por onde que eu rodo meu teste web? Já falei 300 vezes. E eu não canso de falar, nunca eu vou rodar pelo teste direto, né? Ou seja, pelo PDD. Eu sempre vou rodar pelo. Perdão, hooks não, pelo runner. Vou abrir o runner aqui, ou vou clicar com o direito nele e vou mandar rodar. Vamos ver? Run as de unit test. Então ele vai rodar e ele não vai passar. Por quê? Porque eu não implementei meus steps. Esse é o meu objetivo. Eu quero ver como que ele vai gerar para mim os steps que eu tenho que implementar. Vamos aguardar aqui a, a execução, certo? Vamos esperar que ele começar a executar. E aí a gente captura o que ele der como saída. Olha só, abri a janelinha do Chrome rapidamente e deu pau. Que bacana. Era isso que era esperado mesmo. Copio aqui e trago isso daqui para o meu bloquinho de notas do Linux, né? Bacana. Fiz aqui a primeira construção, né, do meu BDD, dos meus métodos. Vou trazer isso para implementação. Onde que a gente vai implementar nossos métodos? Lembra que a gente fez aqui com o REST? Do mesmo jeito que eu fiz com o REST aqui dentro, ó, dentro de bdd.steps, eu vou fazer aqui, ó, criar um package, ou já vou até criar a classe direto, new class, autenticação steps, ou authentication steps, tá? Authentication
E aqui eu vou colocar ponto system tests, né? Ou system test. Não sei se eu usei no. Vamos ver como que eu usei. Ah, não. Vou colocar steps, do jeito que tava. Tô variando aqui, gente. Não. É steps mesmo. Já criei os steps associados aqui, né? Ele vai associar porque. Ó, vamos olhar no runner. Deixa eu ver se o runner tá aqui. Vou fechar isso aqui só para vocês verem. Ó. Onde ele está esperando que os steps estejam associados. Não tá legal essa visão do runner não. Deixa eu mudar ela para ficar mais fácil. Aqui. Vocês verem direitinho. Glue é a cola, né? É onde eu estou dizendo para eles, olha, aqui é onde ele vai buscar os steps que estão implementados. Que é essa pasta aqui, ó. Tá? Então vamos criar aqui dentro, opa, que é essa pasta aqui. Vamos criar aqui dentro a nossa implementação dos steps de autenticação. Então eu vou criar uma classe nova, vou chamar ela de Authentication Steps. Vou chamar ela de .steps, tá? Então, criando aqui o meu Authentication Steps, tá dentro de Steps, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima com o REST, vou dar um finish. Ó, do mesmo jeito que eu fiz com o REST, hein? Sem, ó, Authentication Steps, a diferença é que eu vou colar os passos novos que eu acabei de gerar, vou fazer o import correto aqui da biblioteca do Cucumber em português, trouxe para cá, e o então também eu trouxe para cá. Então olha que bacana, já fiz aqui uma implementação. Vou arrancar fora essas exceptions, né, esses comentários aqui, a fim de que eu possa rodar meus testes, né? E lembre-se, eu sempre tenho que estender, né, trazer os meus base steps. Base steps. Então, olha, já fiz a minha primeira implementação aqui dos meus métodos e posso rodar meu teste. Agora ele não vai falhar, não deveria. Porque ele tem que buscar cada um dos passos que foram implementados da minha feature. Eu vou até apagar aqui a feature. Essa daqui é a de apagar não, fechar a feature de autenticação de API para mim não confundir com a feature aqui da camada web, tá? Bom, comecei aqui a brincadeira, né? O que eu vou fazer? Vou lá no runner e vou rodar de novo para garantir que eu tenho que o teste está passando. O teste não vai executar absolutamente nada, mas ele vai garantir que ele encontrou os passos associados à implementação da feature, tá? Dá um teste aqui. Opa, tem que salvar, ok. Deixa eu ver o que tá querendo salvar aqui. Ó, eu mexi nele? Não sei. Deixa eu ver se eu mexi em alguma coisa. Ah, eu mexi no runner sim, porque eu mudei aqui as. Vamos lá. Mexi no runner sim, porque eu mudei aqui a ordem dos tratores aqui, né? Isso não vai afetar nada do viaduto. Quer dizer, só mexi na visão aqui das features do Glue e do plugin. Só para facilitar para vocês, tá? Então eu vou rodar meu teste, agora ele tem que passar, apesar de não fazer absolutamente nada, porque eu estou validando que ele chumbou, ele colou as implementações aos passos da minha feature, tá? Então vamos rodar aqui, ele vai abrir o Chrome, lembra? Olha só que bacana. Fez aqui a primeira brincadeira, né? A primeira abordagem. Ele procurou lá os steps e encontrou. O que eu tenho que fazer agora? Implementação. Qual que é a implementação? Lembra que eu falei que tudo que eu precisar para a automação, eu preciso necessariamente usar o meu driver? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou reutilizar o meu driver para poder rodar meus testes, tá ok? Voltando à implementação dos meus steps, aqui dentro eu tenho que chamar o meu runner. Base Steps tem esse método? Tem, ó. Perdão, tem que chamar o runner não, tem que chamar meu driver. O Base Steps tem o driver já, ó. Tem, ó, ele já me facilita isso daí, ele já traz para mim o driver que eu preciso para rodar meus testes. Então eu vou chamá-lo aqui, ó. Eu tenho que dizer para ele, ó, get driver, opa, ponto, acabou? Não, eu vou dar um get aqui que é o que? Vou dizer pro driver, abra uma URL específica. Esse get do driver é ele chamando uma URL, que seria o equivalente aqui ao meu localhost, né? 8005. Então, eu vou colocar aqui localhost 2005, HTTP, localhost 2.8005. Claro que não. Eu vou chamar, lembra daquele get URL, aquele método tão
maroto que a gente tem, eu vou dizer para ele qual que é o serviço que eu quero. Qual que é o serviço que eu quero? Vamos olhar no arquivo de properties. Nas minhas properties eu tenho aqui, ó, web app URL. Olha que legal. Então eu digo para ele qual que é efetivamente a chave da minha propriedade que eu vou utilizar. Ok? Então, estou dizendo para ele, ó, vai até essa URL. Aqui ele pode disparar uma exceção, zero problemas. E aqui, que está reclamando, deixa eu ver aqui. Se eu fechei. Ah, não, aqui não, salvou. Não tem nenhuma reclamação. Então, outra coisa que eu gostaria de fazer aqui é só mudar, né? Username e password, né? Password. Então, mudei aqui para deixar o método mais bonito. Então, dado que eu tenha um usuário e senha válidos para me autenticar na aplicação web, então eu já tenho aqui, ó, usuário e senha válidos. Então eu preciso fazer o que agora? Inserir esse valor aonde? Deixa eu então sair aqui. Sign out. Eu preciso inserir esse valor aonde? Na telinha aqui, nos campos que estão na minha tela, no usuário e senha. Como que eu faço isso? Eu tenho que obter esses elementos. E importante vocês conhecerem, ó. Quando vocês dão F12 na janela do Chrome, ele abre esse Developer Tools aqui. O que é isso? É uma ferramenta de ajuda ao desenvolvedor. Então eu consigo inspecionar e identificar os elementos que eu vou interagir, tá? Então quais são os elementos que eu vou interagir? Eu vou interagir com o username. Aqui, ó, o input, certo? Isso, ó. Ele tem até um ID aqui, ó, your username. Ó, você tem o password, você tem aqui, ó, o botão de login, tá vendo? Então, são elementos, os elementos HTML, eles são visualizados nessa janela. Agora eu posso também dar um Ctrl F aqui e buscar os elementos usando XPath. Então, por exemplo, se eu quiser usar um input, eu quero usar um input que o ID é deixa eu ver aqui, your user name, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. O ID é your username, mas esse input aqui, vamos ver se ele vai trazer para mim. Não trouxe. Deixa eu ver se é com chave simples aqui, ó. Será que eu tô colocando, peraí, @ID, your username. Tá, achei, tava alguma coisa. Your username, tava escrito errado. Então eu tô procurando, usando o XPath, quando eu vou interagir com o elemento, eu preciso trazer unicamente aquele elemento. Então eu tenho que ter um XPath que me traga, que recupere aquele elemento para mim, poder sensibilizar ele no meu teste pelo meu driver. Se vier mais de um elemento, então o meu XPath tem que ser refeito, senão eu não vou conseguir trabalhar. A menos que eu vá mexer numa tabela que tem N linhas e aí eu preciso percorrer essas linhas e validar valores ali dentro. Mas a maior parte das vezes você tem que buscar seus elementos com alguma chave única, com algum XPath único. Você pode vir e copiar a árvore aqui que o Chrome te dá. Eu não vou fazer isso, tá? Copy XPath. Porque ele vai gerar um XPath todo sujo pra gente. Vamos olhar? Ó. Não, ele copiou direitinho. Mas ele. Mas ele não está trazendo essencialmente o input, né? Então, ó, eu vou pegar o XPath que eu vou montar, entendeu? Até que não veio um XPath tão ruim, mas assim, eu não vou usar isso aqui, eu vou usar uma leve diferença. Estou forçando ele, eu quero realmente o campo de input. O campo de input aqui é o campo texto. Então ele vai trazer esse cara para mim, certo? Eu vou ter que preencher o quê? O usuário com esse valor, o campo usuário com esse valor. Estou trazendo para cá. Como que meu driver vai preencher isso? Ó, getDriver.findElement by.xpath. Então ele sabe que ele vai procurar o meu elemento por utilizando o XPath. Eu posso colocar o ID direto? Posso, claro. Posso fazer isso aqui, ó.
getDriver.findElement by.id. E aí passar o ID desse elemento, your user name. Também funcionaria, mas nesse caso, para pegar o elemento usuário, vou até chamar aqui, ó, preenchimento do campo usuário. Eu gosto, e eu particularmente recomendo vocês usarem sempre XPath. Tá cercando bem e tendo uma notação que você consiga ter menos trabalho possível na hora que você for procurar algum elemento ali dentro da aplicação, porque corre-se o risco, às vezes, do elemento ser modificado na sua estrutura de árvore. Então, se vier uma estrutura de árvore confusa no seu XPath, né, quer dizer, uma estrutura de caminhos aqui, né, barra, 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 e aqui outros tipos aqui dentro, né, isso pode sujar e atrapalhar o mecanismo de busca do elemento. Então, eu quero isso. Busca para mim um elemento que tenha o ID, ou melhor, busca para mim o input, o elemento do tipo input que tem o ID igual a your username e você acabou de buscar um web element, tá? Você pode fazer o que? Atribuir esse valor a uma variável, um web element da vida, então element aqui, ó, ou ter usuários, pode fazer isso aqui, tá? Ou você já pode interagir com ele direto. Vamos inicialmente deixar assim, tá? TC é igual a getDriver. Vou fazer o mesmo procedimento para obter a minha caixa de texto referente a senha. Ó. Vamos lá, vamos buscar ela. Ó, your. Opa, tá aqui, ó. Ó. ID your password. Então vamos procurar aqui, ó. Vamos mudar o nosso XPath. Your. Eu me habituei tanto a usar o XPath, gente, mas vocês podem usar CSS, podem usar valor, enfim. Então, olha só, encontrou só um elemento. É isso que eu preciso, é realmente um identificador aqui através do XPath que me traga somente um item para mim poder sensibilizá-lo, tá? Então, acabei de montar mais de puxar mais um web element. Tem mais algum que eu preciso? Com certeza. Eu vou até colocar esses caras aqui, para vocês entenderem. Fazer assim, ó. Web private, web element, txt usuário e txt senha, tá? Então, estou fazendo aqui e aí eu vou atribuir o valor deles aqui dentro. Né? O valor que eu digo aqui é a referência física do elemento que está na tela, tá? Txt usuário, txt senha. Aqui está reclamando. Deixa eu ver se está falando alguma coisa. O que é? Bom, eu estou estabelecendo aqui, só copiar e colar para garantir que eu não tenho. Bom, fui lá e peguei os elementos, tá? Já preenchi os valores? Não. Eu vou deixar aqui um outro, porque os valores eu vou inserir num outro passo. Eu posso colocar assim, ó, username e password, tá? Para vocês entenderem aqui a nossa forma de construção. Então, ó, this.username é igual a, deixa eu mudar aqui, username e this.password. Essa aqui é a massa de dados que eu estou utilizando para fazer o meu teste, ó. Massa de dados de entrada para execução do teste. Tem mais alguma coisa importante aqui para mim mapear? Tem o botão de login, ó. O meu button. Aqui eu já vou mudar, ó. Button, o ID dele é login button. Feio esse nome, né? Não vou dizer nada porque foi o que escrevi, tá? Então eu vou criar um outro web element aqui, ó, chamado de btn login. Então vai ser um cara que eu vou usar aqui embaixo. Btn login igual a mesma coisa que eu fiz em cima, ó, getDriver.findElement by.xpath. E aí ele vai puxar pelo XPath
esse elemento aqui, se ele encontrar, logicamente, eu vou poder brincar com ele. Então aqui, ó, eu vou usar, lembra do meu log? Eu vou usar o meu log aqui para dizer em que passo eu estou. O log info é open URL for test the authentication. For authentication, vou colocar assim, ó, authentication, certo? Open URL for authentication. Eu vou colocar aqui, ó, qual que é a minha URL que eu vou usar. Mais get URL web app.url, tá? Depois eu. Deixa eu fazer agora antes que eu me esqueça. Como a gente não está usando ambiente de desenvolvimento, a gente está usando ambiente de temporário, então aqui, ó, eu vou rodar. Não posso esquecer, quando eu for salvar, comitar esse código, eu não posso esquecer de colocar como dev, porque no pipeline não tem ambiente temporário. Ele vai, se tiver no temporário, ele vai rodar no ambiente errado nos meus testes, tá? Aqui é só para mim validar o meu script, para mim construir minha automação, mas eu não vou efetivamente usar o ambiente temporário para testar, é para construir, tá? Então eu fiz aqui o log, né? E eu vou dizer para eles, ó, dizer para eles não, dizer aqui no log que eu estou buscando, né? Find elements of login page. Então eu já fiz aqui, ó, 3 logs, loginfo, data to input, username, né, que é o meu nome de usuário. Vou colocar assim, mais username and password, que é a senha, só para mim publicar aí o que está chegando de dados e ficar isso registrado, tá? Certo? Tem um errinho aqui que eu não coloquei o mas. Então já criei meu log, 3 logs, ó, um método só com 3 logs. Instancio ou puxo o driver e peço para ele abrir a URL da minha aplicação. Faço ele preencher, né? Preencher não, desculpa, gente, preencher não. Buscar os elementos da tela e agora eu tenho que partir aonde? Para o preenchimento. Como que eu vou preencher? Aqui, ó. Chamo o meu elemento referente ao usuário. Eu vou usar o método sendKeys. O que é o sendKeys? Ele vai mandar os valores, né? Txt password. Opa. É senha que eu coloquei? Nossa, tá uma mistura de inglês com português. Tá me dando calafrios de ver. Eu vou mudar isso daí. Então, sendKeys. Vou passar a senha para ele, tá? Então, deixa eu mudar aqui já. Vai ficar factor rename. Onde está o rename? Factor rename. Txt username. Username. Txt password. Source rename, né? Peraí. Factor rename. Txt password. Até melhor assim, fica mais bonito até de você ver, né? Pelo menos está um pouco menos misturado inglês com português aqui, senão vocês devem estar ficando malucos aí com essa mistura, né? E aqui eu vou dizer, ó, preenchimento efetivamente dos campos. Eu vou colocar um log aqui, log info, filling the fields username and password. Então, o que é isso que faz aqui, né? Primeiro que eu faço, dado que eu tenha usuários e senha válidos, fui lá, busquei, gravei minha massa aqui numa variável local da classe. Quando eu inserir os dados válidos, então aqui eu estou inserindo, preenchendo os campos, né? E aí o próximo passo,
confirmar o login na aplicação. Confirmar é chamar o botão de login, né? Só que o botão de login eu vou usar o método clique do botão. Então vou dizer para ele, ó, executar o comando ou clicar no botão login. Vamos colocar um log aqui, log info. Clicar no botão clique on login button. Então aqui ele vai ser direcionado para a página principal. Eu vou segurar um pouco a implementação desse método aqui, tá? Porque isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para nós. Um pouquinho assim, vai ser um pouco diferente do raciocínio aqui que a gente está aplicando até agora. Então, por hora, eu já tenho aqui, ó, mapeado, né? Username, password, login button, preenchi e cliquei no botão login. Teria que funcionar. Vamos ver? Vamos rodar aqui nosso teste e validar se ele está executando com sucesso. É o runner 1. Vamos ver se nós vamos ter nenhuma surpresa desagradável, né? Deus queira que não. Vamos começar a rodar nosso teste. Olha, tá abrindo aqui, né, a página, preencheu usuário e senha, clicou no botão login e encerrou o teste. Pena que foi muito rápido, né? Acho que vocês devem ter ficado frustrados porque vocês não viram isso acontecer de uma maneira mais pausada. Mas basicamente é isso. Olha que legal. Que fácil, né? Já construímos nosso primeiro teste automatizado da camada de apresentação. Eu sei que teve um pouco de introdução aqui, um pouco de conceitos, enfim. Mas acho que vocês conseguiram pegar um pouco dessa ideia, né? Só que eu quero melhorar esse script, tá ok? Quais vão ser as melhorias que eu tenho que aplicar? Regra básica. Todo script de teste tem que ter pelo menos um assert. Ou seja, pelo menos uma validação. A primeira validação que eu vou aplicar, ela diz respeito a esse cara aqui em cima. Eu vou dizer que eu preciso aqui ter um assert. Assert true, né? Ou assert equals, até melhor. Assert equals. Check window title. Window page title. Get driver. Get title. O que esse é o título da minha página? Como que eu sei que eu estou na página de login? Porque a minha página tem um título específico, né? Ó, o title da minha página, vamos ver se eu acho aqui, ó. F title. Esse título aqui, ó. Então, eu quero garantir que realmente eu estou na página certa antes de sair fazendo as coisas. Então, meter um assert aqui. Acabou? Não. Eu criei um método aqui dentro do Base Steps que é o Take Screenshot. É um pouco diferente do... Vamos ver aqui, ó. Take Screenshot. Ele faz o que esse método? Tira um print da tela e joga no report. Nós vamos olhar no Alure se gerou o report. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Se ele abriu aqui e se ele deu o assert correto, então o que eu faço? Take Screenshot. Estou puxando um print da minha tela para o relatório, para evidenciar que eu realmente abri. Quando eu fizer o preenchimento dos campos, eu também quero dar um print, né? Então, vamos chamar isso de colher a evidência. Evidência da tela. E aqui também, né? Colher a evidência. Vou deixar documentado para... E aqui embaixo, quando eu der o botão clique, ele abre uma nova página, não é isso? Vamos repetir aqui o comportamento. Admin, password 01. Esperar ele entrar aqui na tela. Abriu. Então, eu entrei aqui, ó, na tela principal. Como que eu sei que eu estou na tela principal? Uma das coisas que eu posso fazer é validar o title. Mas eu não quero validar o title. Eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero validar se eu tenho aqui dentro algum elemento que eu possa conferir
garantir que eu estou de fato na tela que eu acredito estar. Então, eu vou usar, por exemplo, esse home aqui, ó. Vamos ver o que é esse cara. Ah, ele é um href. Então, vamos procurar aqui, ó. Barra, barra, qualquer coisa. Arroba text igual a home. Esse vai vir aqui, ó. Ah, não veio. Na verdade, o text não é. Desculpa, gente. Eu acho que é uma função. Text igual a home, ó. Também não, peraí. Aqui tá errado. Ah, text igual a home. Então, porque eu tinha colocado aspas simples. Então, procurei aqui, ó, o elemento, qualquer elemento que tenha o text home. Por quê? Porque eu sei de fato que eu abri essa página quando esse elemento aqui, com esse título, com esse texto aparecer. Então, eu vou validar se esse elemento existe. Como que eu faço isso? Volto lá para o meu script, vou construir ele através do método chamado WebDriverWait, tá? New, só um minutinho, gente, deixa eu... New, WebDriver, new, opa, WebDriver, wait. Qual que é o driver? Eu já tenho ele aqui, o getDriver. Qual que é a duration? Duration, ponto, of seconds. Vou colocar aí até 20 segundos. Ponto. Until. Qual que vai ser o método que eu vou usar para garantir que aquele elemento está lá? Expected conditions. Ponto. Presence of element located. Quer dizer, o elemento foi localizado na tela, tá? E o meu by aqui é o, o, o seletor, né, que eu vou usar para buscar esse elemento usando o XPath. Lembra que eu já tinha buscado ali no ponto. Se eu não quiser usar, se eu não quiser fazer nada com ele, como eu não vou fazer nada com ele, eu posso já fechar aqui, mas criei. Se eu fosse, por exemplo, clicar nele, eu fosse preencher algum texto, eu poderia chamá-lo aqui também, ó, porque ele me retorna. Eu vou poder dar um clique. Mas eu não quero fazer absolutamente nada, eu só quero garantir que ele esteja localizado, né? Que ele foi localizado na minha tela. Então, eu chamei aqui o WebDriverWait, passei o driver para ele, disse para ele que é para esperar até 20 segundos, né? Esperar carregar esse elemento a condição, né? O até aqui, a condição é até que o elemento home esteja localizado. Sei que pode parecer uma overdose de comandos, né? Mas esse aqui é um jeito meio que fluente, né? Usando a anotação fluente de a gente fazer algumas operações no Selenium. Então, feito isso, aqui eu vou falar, colocar aqui como comentário. Espera que o elemento esteja presente na tela. E aí eu vou dizer aqui, ó, para ele, a exemplo do que eu fiz aqui em cima, colete uma evidência por gentileza. Então, agora o meu script de teste tem validações importantes, tem asserts, né? Ó, isso aqui é um assert, aqui é algo extremamente importante. Tem uma outra validação aqui que ele aguarda que o elemento esteja disponível. Então, você começa a adicionar mais inteligência na sua automação. Caramba, o vídeo já está indo para 1 hora. Esse vídeo ia ser grande mesmo, eu esperava que fosse, então deixa eu só limpar esse import que eu não preciso dele. Então, eu já tenho aqui, ó, toda a implementação, não é? Da minha classe aqui de teste para a camada de apresentação. Vou rodar e vou ver o que vai acontecer, né? Espero que. Eu vou até fechar essa janela aqui, para não correr o risco da gente pegar bobagem. Run, runner. Vamos rodar e ver o que vai acontecer aqui de resultado, tá? Vai abrir, preencheu, logou, e ele vai tirando print, tá? Desse login. Aguardou o elemento,
executou e passou o nosso teste. Aí você vai falar, poxa, mas eu queria ver essa execução. Eu queria ver o relatório, eu queria ver as evidências. No problem, man. Vamos olhar aqui. Qual que é o projeto que eu tenho que entrar? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou rodar ele também pelo Maven, aí a gente já garante também a segunda parte do nosso teste do teste, né? Estou validando que ele está rodando direitinho no Maven. Eu tenho aqui, ó, history grep mvn. Então tem alguns comandos que eu usei que eu posso reaproveitar aqui para rodar meu teste. Colar. Opa, pera aí. Quero esse cara aqui, ó. Copiar, colar. Então, é autenticação, só que não é mais integration testes, né? Porque é um outro projeto. Eu estou fazendo testes. Vamos olhar aqui, ó, teste sistemas. Vamos ver se eu estou aqui com System Testes atribuído, System Testes. Então ele vai procurar esse teste aqui e vai rodar. Quer dizer, vai procurar essa tag, o teste vai ter essa tag e ele vai rodar esse cara no Maven. Já garanto também que no Maven tá ok, tá? Então, estou fazendo aqui um trabalho bem completo, bem qualificado para validar que o meu script ele está resiliente à situação de rodar no Eclipse e resiliente a uma situação de rodar no Maven. Tá ok? Enquanto roda aqui, eu vou dar um tempinho e já volto. Bom, tá abrindo aqui os testes, né? Pessoal, não muda muito, né? Pelo menos quando a gente faz no Cucumber, a, a, a forma de construir não muda. O que vai mudar é que você vai usar uma biblioteca diferente, você não vai usar mais o REST Assured. Inclusive, você pode combinar o uso do REST Assured com o uso do, do WebDriver. Seria muito legal você fazer alguns testes combinando teste de serviço com teste na camada de apresentação. Então, olha que bacana, já montei. Finalizei meu teste, rodou meu teste. O que eu quero fazer agora? Quero ver o meu resultado. Valores serve. Estou abrindo aqui o meu resultado final. Opa, um caso de teste, né? De fato é só um que a gente criou. A feature de autenticação de usuário. Nossa, 1 hora e 2 já. O cenário de autenticação de usuários na aplicação. Então, eu como usuário cadastrado quero poder me autenticar na aplicação web. Usuário que eu usei, a senha que eu usei. O setup aqui ele que ativa, né? Ele carrega o WebDriver. O teste body aqui, que é o corpo do teste. Então, dado que eu tenho um usuário, olha, abriu a URL, ficou um defeitinho aqui no log, depois eu arrumo. Vou buscar os dados, vou mostrar quais dados eu vou inserir aqui, ó, meu screenshot. Nossa, que legal, gente. Depois que eu preenchi, ó, nossa, meu inglês tá horrível. Olha aqui que eu fiz. Fields. Não é fields, é fields. Ó, preenchi, tirei o print, ó, a evidência de que eu preenchi os campos. E aqui eu venho, confirmei o login, cliquei no botão OK. Olha só. E aí ele traz para mim a tela inicial. Rodou. Olha, uma belezura, hein? Rodou e gerou evidências de testes. Galera, isso aqui é um trabalho extremamente qualificado. Você está mostrando o resultado do seu teste com evidências, com a massa que você está usando, com as telas que você está indo, com toda essa parametrização, né, e essas métricas. Vamos falar de um teste, mas você pode ter 300 casos de teste automatizado. Imagina a importância de você ter isso tão bem documentado, tão bem formatado, até para apresentar, né, numa reunião, mostrar um relatório desse, tomar uma decisão, por exemplo, se a aplicação está ok ou não para subir para produção, enfim. Então, esse foi o nosso primeiro teste na camada de apresentação. Tá? Vou encerrar por aqui, 1 hora de vídeo já, mas eu acredito que deu para, bom, né? Abriu a mente assim, mostrou para vocês o poder do WebDriver, o poder do Selenium
e como isso traz valor e como isso enriquece o nosso trabalho. Tá? O que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer nas próximas aulas? Construir mais alguns cenários de testes mudando um pouco, porque a título do que a gente fez com os testes de API, né, a gente chumbou todo o código aqui na implementação. Nas próximas aulas nós vamos melhorar isso daqui, tá feio. Então assim, a gente vai usar Page Objects, depois a gente vai usar lá nossas classes de action para deixar isso bem mais bonito, bem mais agradável, bem mais interessante de se ver. Ok, galera? Fiquem com Deus, até a próxima então.